Algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nessas últimas semanas, principalmente, a respeito do culto ao Senhor, né? Nós passamos por 2 anos, talvez, de um contexto em que a igreja, o mundo, ninguém estava acostumado, né? Eu acredito. Nós nos isolamos, nós tivemos nos cuidar, tivemos que tomar precauções devido a uma situação que é sem precedentes, né? E muito disso nos preocupava lá no início, era a questão de como a igreja vai sair dessa pandemia. Eu conversei com muitos irmãos durante esse tempo e a gente sempre procurava, digamos, manter o nosso culto, mesmo que não sendo como... Oi, melhorou? Amém. Detalhes técnicos. Oi, me escutam? Oi. Peço desculpas. Vamos lá. Nós sempre... Oi. Amém. Vamos tentando aí. Mais uma vez, peço desculpas. Som. Ei. Vamos lá. Muito nos preocupava, né? Como que a igreja ia, digamos, manter a proximidade, a comunhão com Deus, como iríamos, mesmo nos afastando e talvez não nos vendo. Só para contextualizar um pouco do que eu quero falar, eu gostaria de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Soares, vindo da família Soares, conhecido como irmão do Elias. Se vocês jogarem no Google, vai aparecer minha foto. Brincadeiras à parte. Eu fui criado, eu nasci num lar cristão, eu tive a honra de conhecer a palavra, conhecer o evangelho desde cedo. E isso acabou que quando eu me dei por conta, eu era cristão. Digamos, eu não tive uma conversão, não passei por uma experiência, digamos, de uma transformação, de sair da vida do mundo e passar para a igreja. E muitas coisas que eu fui fazendo, ou a maneira como eu entendia, às vezes, o culto, ela era no automático. Eu não tive Claro, a minha família sempre me trouxe ali a palavra, me trouxe esclarecimentos, mas para mim, às vezes, o culto era um ritual que a gente fazia toda semana, 1 ou 2 vezes. Nós íamos à igreja, nós cantávamos louvores, ouvíamos a palavra, íamos... E depois de um tempo, o ir ao culto, ele acabou sendo, digamos, um momento de lazer, um momento de comunhão, onde eu ia ver amigos, ia ver pessoas que está sentado ali na frente. Então, o culto, no princípio, para mim, ele não era algo, digamos, o entendimento que hoje eu tenho de que eu estou indo para render adoração ao Senhor, que eu estou indo para engrandecer o nome dele, eu estou indo demonstrar gratidão pelo que ele é e o que ele fez por mim. Eu tinha um entendimento que o culto ele era importante para a minha vida espiritual, para mim não me desviar. Basicamente, era algo nesse sentido. Algo interessante que uma vez aconteceu. Até bom que a minha mãe está aí. Eu e o Elias, a gente foi criado junto. Geralmente, os nossos castigos eles eram compartilhados. A gente tinha algumas questões que... A nossa disciplina geralmente era a mesma. O Léo não está aí, o Marcos conhece o chinelo que
lá na casa da mãe, enfim. A gente teve um dia que, era um domingo, a gente, não lembro o que a gente fez, que a minha mãe ficou chateada com a gente, e ela disse, não, então hoje vocês não vão no culto. Para vocês terem uma noção de quanto o culto era importante para nós, no sentido errado, mas era importante a gente estar lá. E eu, não, está amarrado, em nome de Jesus, tu não pode fazer isso. E expulsei o demônio da minha mãe. No fundo, assim, eu já comecei a escutar a musiquinha, aquela, assim, os anjos vindo me buscar, aquela coisa toda. Aí eu e Elias, a mãe não pode fazer isso, a gente tem que ir na igreja porque a gente quer ir no culto. Tipo, a gente nem, assim, no entendimento, vamos ir adorar a Deus, nós vamos ir buscar, não, vamos no culto. Poxa, os guri, na época, para contextualizar isso, por volta de 2007, nós não tínhamos WhatsApp, Facebook, Instagram. O máximo que a gente fazia era ir na Lan House e usar o MSN. Acredito que muita gente conhece. Mas, por exemplo, eu e a Lidiane, o nosso contato era uma vez por semana, ou duas, né? Tinha o culto do meio da semana, quando a gente conseguia ir os dois. Ou ia um, ou ia outro, daí a gente ficava, poxa, não foi no culto, tá de sacanagem. E aquilo pegou para mim, tipo, não, tu não pode me proibir de ir no culto, mãe, tu não tem essa autoridade. E peguei e saí de casa. A gente morava no Parque da Matriz, a igreja que a gente congregava era ali na 50. Caminhando bem louco, eu e Elias, bem certinho, Deus vai nos honrar, a gente tá fazendo tudo certinho. Chegamos na igreja, a mãe estava na porta. Vocês não têm noção, tipo, a gente ficou branco, né, para ter uma noção. E aí chegamos, oi filhos, vocês já chegaram, tipo aquela coisa toda assim, tipo, né, para não fazer nada em público, né? Ai, que coisa linda, depois em casa a gente conversa, tá, filho? Resumo, né? A gente já se via uma vez por semana, ficamos acho que uns 15 dias sem se ver, eu e Lidiane. Mas eu falo isso, irmãos, para mostrar que aquilo que eu quero falar para vocês, primeiro Deus ele fez em mim, tipo, a gente não pode, digamos, colocar o culto como uma obrigação, como uma questão para nos beneficiar, para a gente ver amigos, para a gente ter comunhão. Isso é importante, é bênção, mas marca um churrasco, convida os pastores aí, marca uma lasanha, enfim, faz um momento de comunhão, a gente senta junto, tem um tempo de mesa, a gente brinca, a gente fala umas bobagens. Daleço, mas sabe como é que é. Mas o culto em si, irmãos, a gente tem que ter um entendimento que ele não é algo para nós. A gente, às vezes, queria aquele unsômetro, né? Hoje o culto estava uma unção, glória a Deus, sair do culto. E, às vezes, o culto hoje estava ruim, os guris do louvor ali, Deus livre, misericórdia. Vão estudar, tá louco. Porque, muitas vezes, a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa em homens, mulheres, enfim, né? Quem estiver ali conduzindo. E quando a gente tem o entendimento que o culto ele tem que ser para o Senhor, a gente se entrega tanto, a gente adora com tanta vontade. Um exemplo claro que teve para mim foi semana passada, eu acho que a gente estava entre 10, 15 pessoas, não mais que isso. E poucas vezes eu ouvi tanto a voz da igreja adorando, participando do culto. Porque algo que Deus vem colocando para mim, e que o Marcos também falou no início, quem está pregando aqui não é mais importante, quem está cantando, quem está tocando, não é mais importante. O importante é a igreja do Senhor se reunir numa só voz para adorar Ele, engrandecer o nome dEle. Contextualizando um pouquinho disso que eu estou falando, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas partes das Escrituras. Primeiramente, fazer uma breve introdução aqui, né? O que é o culto, como ele surgiu, o que as Escrituras nos falam a respeito do culto e como nós devemos cultuar. A palavra culto, ela vem do latim, cujo significado, cultus, né? O significado dela é cuidado, cultivo, adoração, reverência. Cultivar o solo, plantar. Se nós pesquisarmos na nossa linguagem, né, no português, o culto ele significa prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade é adorada,
prática religiosa das igrejas protestantes com princípios, regras, normas específicas, a liturgia, e demonstração religiosa feita exteriormente. Um dos motivos, né, que quando eu comecei a estudar a respeito do culto, do porquê cultuar, como cultuar, eu li alguns materiais, procurei algum entendimento, e o motivo mais, digamos, o que mais me chamou a atenção, né, do porquê prestar culto. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, se puder abrir ali, Êxodo 20, versículo 1. Amém. Quem puder, acompanha também ali pelo projetor. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Seguindo o texto, né, nós vamos ler ali que o Senhor ele estava dando os mandamentos, as instruções para Moisés, após a saída do Egito, né? Mas o que me chama a atenção, né, eu sou o Senhor, seu Deus. Tudo se resume a isso. Ele é Deus. Eu devo adorar. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu não preciso buscar uma razão lógica, buscar uma razão técnica, uma razão... Eu entendendo que Ele é o Deus, Ele é o Senhor, que nos libertou, né? Aqui Ele está falando da terra do Egito, mas eu acredito que todos nós, né, somos libertos, todos têm esse entendimento, né, do que o Senhor fez por nós. Ele nos amou, Ele nos escolheu, nós não merecendo. Então, o porquê prestar culto? Porque Ele é Deus. Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é. E Ele é tudo. É simplesmente isso. Nós não podemos buscar, até podemos tentar, mas nada mais lógico, nada com concreto que isso. Ele é Deus, nós devemos o adorar. E Ele espera isso de nós. Aí, um breve resumo, eu queria falar com você sobre o culto. Antes da queda, né, a gente sabe, o homem ele tinha proximidade total com Deus, ele tinha intimidade, ele podia chegar em Deus sem problema nenhum, né? E então veio o pecado, né? O pecado entrou na humanidade e o homem ele acabou se afastando de Deus. Mas antes do pecado, o homem ele cultuava o Senhor com a intimidade. E ele tinha o cultivo, né, em Gênesis 2:15, fala, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, essa forma de obediência, né, deu o homem daquilo que o Senhor para ele, o cultivo, o cuidado com o jardim, era a maneira dele cultuar ao Senhor, dele honrar, dele, como a gente falou ali em cima, na homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. Então, o homem ele tinha isso, ele podia cultuar ao Senhor, tinha essa proximidade, ele tinha todo livre acesso. Porém, entrou o pecado na humanidade. E com isso, o homem ele se afastou de Deus. A primeira reação do homem, né, foi se esconder. Então, a gente para pensar, tipo, alguém que era tão próximo a Deus, que tinha o livre acesso, que tinha todo contato com ele pecou, ele errou, e isso fez com que ele se afastasse do Senhor. E Deus, quando acontece isso, Ele sacrifica um animal, Ele tira a pele e dá ao homem. E, de certa forma, esse sacrifício, esse gesto de Deus, o ato do sacrificial, ele deixa o homem menos distante de Deus. Ele estava distante ainda, mas ele se aproximou um pouco. Um pouco mais à frente, a gente pode ler nas Escrituras, tem o filho de Adão, Sete. Ele tem um filho chamado Enós. E quando Enós nasce, Sete, ele invoca o Senhor, exalta Ele, engrandece Ele. Esse é o primeiro relato na Bíblia que a gente tem de um direcionamento do homem em invocação a Deus, exaltação. E partindo daí, o homem ele queria
Ele entende que o sacrifício aproxima a Deus, e ele entende que invocar a Deus é uma maneira de cultuá-lo, de homenageá-lo. Com o passar do tempo, temos ali Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos prestando esse culto ao Senhor, né? Buscando essa proximidade pós-pecado, pós a queda. Noé também antes ali. E com isso Deus, como ele quer restaurar, né? Ele tem o entendimento, ele tem a vontade de que o homem fique próximo novamente de Deus. Ele ensina o povo após a saída do Egito. Vocês estão me entendendo? Tá tranquilo? Amém. Após a saída do Egito, em direção à Terra Prometida, o Senhor passa a trazer instruções para o homem de como cultuá-lo. Então ele passa a instrução do tabernáculo, né, que é um lugar onde adorar. Tem os levitas, que são os descendentes de Levi, que eles tinham a função de cuidar do templo, tinham a função de manter ali a ordem do culto ali, né? Os sacerdotes, que eles faziam a filtragem, digamos, do sacrifício que o povo dava e oferecia ao Senhor. E um pouco depois disso, né, a gente tem tendo um breve resumo, tem Davi, onde o homem também ele começa, além de dar o sacrifício, de invocar o nome do Senhor, ele introduz o louvor, os cânticos, os salmos, a adoração ao Senhor. E é muito interessante porque a gente para pensar, às vezes a gente faz tantas coisas que, às vezes, até no começo, sem o entendimento, como eu comentei antes, né, a gente fazia no automático, pegava, fazia, ia embora. E, Deus ele foi desenhando isso lá no começo, né? E todos esses passos, eles, digamos, nos deixavam menos distantes de Deus. Nós tínhamos uma menor distância, né, pós-pecado. E aí a gente segue no Antigo Testamento, tem algumas outras questões que são introduzidas, né? Tem a leitura das Escrituras, tem algumas outras particularidades que são acrescentadas, que Deus nos ensina através das suas Escrituras. Aí, algo que é bem importante de ressaltar, a gente não tinha, como a gente fala, a gente não tinha acesso ao Senhor, né? A gente tinha uma diminuição da nossa distância. E isso, como a gente sabe, né, com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele, né, desligou toda essa barreira que nós tínhamos. Então hoje, 2000 anos, cerca de 2000 anos depois de Cristo na Terra, nós podemos prestar o culto, claro, sem o sacrifício de animais, mas o nosso sacrifício vivo, né, a nossa vida como um sacrifício, como entendimento. Um outro ponto que eu queria também colocar, né, ler as Escrituras, buscando entender, né, eu entendo que nós temos 3 tipos de basicamente nos dias de hoje que a gente pode prestar ao Senhor. A nossa vida, ela deve ser um culto. Em tudo que nós fizermos, onde nós estivermos, nós devemos cultuar ao Senhor. Nós devemos homenageá-lo. Mais uma vez, né, voltando ali no começo, no significado de culto. Só um minutinho. Homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. A homenagem, né, é honrar Ele. Muitas vezes nós pegamos o nosso dia a dia e pensamos, não estou na igreja, não tenho nenhum irmão. Algumas coisas que no dia a dia a gente, até um tempo atrás, eu acho que no começo do casamento, estava dirigindo na Flores da Cunha, acho que era, uma sinaleira ali, daí eu meio que fui dar aquela costurada, né, do Velozes e Furiosos, e aí numa dessas eu fechei e eu estava errado, né? Eu fui tentar ultrapassar assim, tinha um espaço, mas não deixaram eu passar. Chamei na buzina, não sei o que, tu é doido. E aí, um tempo depois, o irmão chegou comigo e falou, por que tu buzinou daquele jeito para mim? Podia só dar um sinalzinho, eu vi que era tu, tamo junto. E eu fiquei, cara, Deus, ele vê tudo, não adianta, né? A gente não consegue esconder as coisas. Então, nos detalhes mínimos, assim, no trânsito, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida, na nossa família,
A nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Não adianta a gente sair por aquela porta e tocar os cachorros em todo mundo, xingar todo mundo, falar um monte de bobagem, não honrar aquilo que as Escrituras nos ensinam. O segundo tipo de culto que eu entendo que nós devemos ter é o nosso chamado devocional, né? O nosso culto particular com Deus. No nosso quarto, nós termos a leitura das Escrituras, buscar entendimento, buscar conhecimento, mas falar com Ele. Orarmos, falar algumas coisas que talvez no culto público, que é o terceiro culto, dando spoiler, talvez não se encaixem. Eu posso pegar o microfone e começar a orar, tipo, Deus, me ajuda nessa situação específica aqui com a minha esposa, que tal, que não sei o quê. Daí, tipo, bênção, vai me abençoar, eu vou estar falando com Deus, mas o que o corpo de Cristo vai ser edificado nisso? É algo que a gente precisa ter. Então, tem questões que a gente precisa falar em particular com o Senhor, com a nossa família, com a nossa casa, que é o nosso culto. Espero que seja diário com todo mundo, né? Mas deveria ser. Eu procuro ser, assim como o Marcos fala bastante vezes, eu acho que é isso. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu não tinha o hábito de buscar assim, um conhecimento profundo da palavra. Como eu falei, né, eu fui criado num lar cristão, eu tenho 30 anos de conversão em tese, né? E muitas vezes eu usava isso como, tipo, chegava para conversar, sei lá, com o Darlan, como exemplo. O Darlan tem 10 anos, 10 anos, eu tenho 20. Então, legal. E o que tu fez com esses teus... Tipo, o quanto tu cresceu com esses 30, desculpa. O quanto... E isso, eu posso falar sem sombra de dúvidas, eu acho que esses últimos 2 anos, desde o início da pandemia, basicamente, eu cresci, né, em conhecimento da palavra, em conhecimento das Escrituras, aplicando na minha vida aquilo que, embora eu não tivesse uma vida desregrada, né, como eu falei, eu tinha uma vida morna, digamos, não faltava nada, mas eu não tinha essa sede, esse algo mais, de entender o que o Senhor ele quer de mim, né? E o nosso culto devocional, esse é o momento, digamos, da gente se alimentar espiritualmente. É o momento da gente buscar algo para nós, algo que possa nos edificar. E o terceiro culto, como eu falei, é o nosso culto público, né? Que é esse momento aqui que nós estamos reunidos como comunidade de fé, como conhecedores da palavra, daquilo que o Senhor nos manifestou. E eu queria falar rapidamente, ler um texto aqui sobre um culto público. Ele está em Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Só trazendo uma breve contextualização aqui, né? Malaquias, ele foi um profeta contemporâneo de Esdras e Neemias, ali, né? Ele foi após o período babilônico, o templo já havia sido reerguido e a igreja já se reunia para prestar culto ao Senhor, embora sem talvez o devido entendimento, né? Existia muito, naqueles tempos, como a gente vê na Bíblia, né, é o último livro antes do Novo Testamento. Ou seja, eles estavam tão próximos da chegada de Cristo, mas eles já tinham, talvez, se desacreditado. Pensavam que o Senhor havia esquecido eles e que as promessas, né, que foram feitas ali pelos outros profetas não se cumpririam. Amém. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. O amor de Deus por Israel. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor,
mas vocês perguntam: de que maneira nos amou? Desculpa. E o Senhor responde: foi desta maneira que amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. Devastei a sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú num deserto para os chacais. O povo de Edom talvez diga: fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra de maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado, para sempre. Quando vocês virem a destruição, com seus próprios olhos dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Seguindo ali. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador, e vejam se ele ficará satisfeito, e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incensos e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome, ao trazer ao altar alimentos desprezíveis. Declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem: é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de ofertas? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós através delas. E, Senhor, eu peço que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, através desse texto, dessa mensagem. E que, Senhor, se algo que eu falar aqui, Pai, não estiver de acordo com a tua palavra, Pai, eu peço que os meus irmãos saiam daqui e se esqueçam no primeiro momento. Mas, Senhor, que se o que for dito aqui, Pai, estiver coerente com aquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai, que isso venha estar sendo testificado nos nossos dias e que possamos estar aprendendo, Pai, através de Ti e através do que o Senhor nos fala. Amém. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu leio esse texto, né? É claro que é óbvio que a gente precisa entender o contexto da época, algo que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas tem alguns pontos que falam muito forte comigo, que é a questão como eu falei antes, ele é o último livro antes do Novo Testamento, ou seja, são os últimos relatos antes da chegada de Cristo. E o povo ele já tinha jogado a toalha, tinha se entregado. As Escrituras não vão se cumprir, as promessas que nos foram feitas, provavelmente não vão mais acontecer. E o povo, talvez com esse descontentamento, com essa decepção, com essa frustração, eles começaram a adorar o Senhor, fazer o culto, né, como a gente falou ali no início.
O culto deles ele era algo totalmente robótico, totalmente sem honrar o que o Senhor nos pede, né? Não eram dadas primícias a Ele, não eram dadas as devidas honras, né? A devida adoração espontânea e com excelência. O povo, ele pergunta para o Senhor, né? O Senhor fala que os ama. Eu fico imaginando, né, Deus se manifestando através de um profeta, né? E falando ao povo, eu os amo. E o povo, como que tu nos ama? Tipo, primeira coisa, a audácia, né, do povo. Tipo, como assim tu nos ama? Pô, tá falando com Deus, tipo. Mas mesmo assim, como assim tu nos ama? A gente não tem relatos muito precisos, mas o povo ele sofreu bastante, teve várias frustrações na questão da Babilônia, como eu falei ali, teve algumas questões que talvez os entristeciam, mas mesmo assim não faltava nada a eles. Eles não eram miseráveis, eles não, digamos, não passavam fome. Eles tinham o necessário para viver, digamos, mas não com as riquezas ou da maneira, talvez, que as expectativas deles os ensinassem. E Deus fala para o povo, eu os amo porque eu escolhi vocês. Vocês não mereciam, vocês não tinham nascido, vocês não existiam, mas eu escolhi vocês. E eu trago isso para o nosso dia, eu penso, qual o merecimento que a gente tem hoje da nossa salvação? O que a gente pode chegar aqui e dizer, Senhor, eu estou pagando uma parcela da minha salvação, então estou te devendo um pouco menos. Irmãos, nada do que a gente fizer. Se a gente entregar o nosso tudo, o nosso total, o máximo que o ser humano pode, ainda vai ser nada comparado ao Senhor ter nos escolhido, ter nos resgatado, ter nos chamado para si. Dando seguimento ali, o Senhor fala do desrespeito do povo com o culto, né, com o sacrifício. Como eu falei antes, né, muitas vezes a gente vem ao culto cansado, frustrado, tem questões na nossa semana que nos deixaram abatidos. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu até ficava, tô de cara com Deus, poxa, eu orei tanto, não aconteceu, fiz tanto e não deu certo. E quando a gente passa a entender que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, o que, eu não sei vocês, mas nunca me faltou nada. Eu faço esse paralelo assim com a questão do povo. Nunca me faltou nada. Já passei aperto, já tive momentos difíceis de financeiro, profissional, mas em tudo ele me supriu. Sabe, mesmo eu não tendo nada para oferecer. Eu acredito que com todo mundo deva ser da mesma forma. Até no momento no que a gente talvez esteja precisando e não tenha aquilo que a gente precisa, Deus levanta pessoas, levanta situações e Ele nos supre, porque Ele nos amou. Antes da gente nascer, antes da gente existir, Ele já nos amou, nos escolheu. E um outro ponto também que, dando seguimento aqui, ele fala é a questão se nós vamos fazer o nosso culto de qualquer maneira, se nós vamos homenagear o Senhor de uma maneira automática ou algo que não esteja de acordo com aquilo que Ele nos ensina, então é melhor nem fazer. E isso falou muito comigo, porque, como eu falei, né, voltando lá no começo, eu nasci num lar cristão, eu tive uma evolução, digamos, nas escrituras até um certo ponto, e depois eu estagnei. Eu fiquei, por muito tempo, eu entendia que o culto era eu vir aqui, recarregar as energias, e depois, durante a semana, ir gastando. Chegava no culto, opa, é como tu bota o telefone na tomada, ali na bateria. Carregou, depois vai. E sabe, irmãos, isso nos frustra, porque a gente tem essa questão, né, do unsômetro, tem a questão poxa, o culto hoje não teve nenhuma revelação, não teve nenhuma profecia, não teve ninguém paralítico que saiu andando, o culto estava ruim. E eu tenho um entendimento assim, né, que
O Senhor, ele quer ser exaltado, ele quer ser o centro, ele quer ser o Senhor daquele lugar. Mas se para minha fé aumentar eu preciso ver coisas acontecerem, eu preciso que algo aparente aconteça no lugar que eu estiver, isso não é fé. Isso é o depender de ver algo material acontecendo para eu acreditar. Tem muitas vezes que a gente chega no culto com uma expectativa assim, hoje, o ensaio semana passada estava top, esse louvor aqui, hoje vai sair, a igreja vai adorar, vai sair pulando. E aí a gente começa a tocar, cara, dá tudo errado. O violão desafina, o teclado estraga a tecla, a caixa de som estoura no meio do culto, e aí o cara fica assim, poxa Deus, mas nós fizemos tão direitinho, por que não fluiu? E aí, quando a gente começou a liderar o louvor, nós nos preocupávamos muito com a questão estrutural e técnica, digamos, porque o diabo se levantou de uma maneira, não sei se todos lembram, estourava uma caixa de som, daí no outro culto arrebentava um cabo, aí no outro culto a caixa de som vinha do concerto, mas estourava outra, e a gente ficava, cara, mas como assim? Por quê? E é muito louco que para mim, naquele primeiro momento, um dos cultos que eu senti mais a presença de Deus, eu senti que fluiu mais o louvor, foi um culto que a gente estava com uma caixinha de som, que era uma tipo essa, que o Arley nos emprestava. Era uma caixa de som para um violão, uma voz e a igreja cantando. E sabe, irmãos, como alguém que atua no louvor desde cedo, eu tinha tantas expectativas, assim, quando eu comecei a tocar teclado, eu tinha por volta de 8 para 10 anos ali. Meu pai sentou comigo, vai aprender a tocar teclado. Eu, nada a ver, essas teclas, nada a ver. Esse bagulho de som aqui, não faz sentido, por que tem preta, por que tem branca, por que eu ficava aqui? Nada a ver. E o pai insistindo, não, filho, é importante, porque com o teclado tu consegue, o teu louvor, a tua adoração, ele te ajuda, ele te auxilia. Ele não é fundamental, mas ele vai te ajudar, e é bênção. Aí eu, pai, nada a ver. Tá, gurizão, queria jogar bola na rua, estourar os dedos, fazer um... E aí um dia, a gente chega, e quem sabe a gente aprende a tocar então, vamos ver qual é que é. E aí a gente começou a aprender a música, aprender a louvar, aprender a cantar. A gente fazia cultos, a gente brincava de culto. Nessa época era muita viagem, porque o nosso entendimento de culto, não que ele estivesse... o que nos foi passado, talvez não tivesse errado, mas a gente era criança. Vamos brincar de culto. Eu sou pastor, eu sou... A gente ficava, montava o teclado, ele pegava o violão e a gente ficava... agora a igreja adora. Daí, tava os bonecos, sei lá, umas coisas aqui viajando. Vamos fazer o culto. Adora a igreja, adora. E os bonequinhos aqui, né? E aí, beleza. Com o passar do tempo, surgiram oportunidades. Ele sempre teve um chamado assim na parte de música. A gente começou a ajudar os irmãos em grupo caseiro. A gente começou a tocar em igrejas pequenas. E isso, infelizmente, acabou começando a colocar no meu coração uma ambição, digamos, de reconhecimento por algo que eu poderia fazer, por alguém que eu poderia ser. Nós íamos do Parque da Matriz até a Nair lá. Lugar perigoso, irmãos, bem perigoso. Não, estou brincando. Tem gente boa lá, que veio de lá. E nós, ia com o teclado embaixo do braço, Elias com o violão nas costas, o pai com uma caixa de som aqui. Nós íamos de a pé. E aquilo, ficava, que massa, mas vamos lá adorar a Deus, vamos fazer, poxa, mó da hora. E aí, nesse tempo, quando a gente fazia algo com tanta vontade para o Senhor, a nossa gratidão, a gente não ganhava nada, não ganhava R$1, não ganhava carona. Tinha irmão que passava por nós, buzinava, e nós caminhando com teclado, violão, caixa, tudo. Mas a gente não, glória a Deus, a gente não está aqui para reconhecimento humano. E aí chega a adolescência, aquela fase de ir no culto para ver pessoas. E aí, nisso, começo a estudar teclado, começo a me aprofundar na música, começo a buscar conhecimento técnico. E eu tive uma evolução assim, de 1 ano, de estudos talvez, que eu não tinha tido até então, por volta de 15 anos, eu acredito que era.
E aquilo eu ficava, comecei a traçar metas assim no meu coração. Poxa, eu sou o melhor tecladista dos jovens. Eu olhava, não tinha outro tecladista. Mas, o irmão do domingo está viajando. Vou começar a fazer aqui uns negocinhos, chego no líder, o cara deixa para mim. E aí eu era o tecladista dos jovens, a minha meta, vou ser o tecladista do culto de domingo. Beleza, show, já sou o melhor tecladista da igreja. Totalmente misericórdia, peço perdão, Senhor. Desculpa. E daí nisso comecei a tocar em outros lugares, tocava em cultos que tinha, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ninguém me segura agora, daqui vou tocar lá com o Senhor, não sabe? E chegou um momento que eu entrei numa crise existencial, porque daí eu mesmo, parei para pensar, para quem que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido? Por que eu acordo cedo ou acordo tarde, dependendo do culto, né? Fico até tarde acordado, né? Acordar tarde não faz sentido. Para adorar o Senhor. Se eu não estou adorando o Senhor, se eu vou lá para fazer notas bonitas, arranjos bonitos, fazer algo que satisfaz o meu ego. E isso de certa forma me deixou tão assim, cara, se eu fizer, eu vou acabar fazendo errado. Então, eu prefiro fazer o que a gente chama, né, a patinha de galinha no teclado. 3 notinhas aqui, 3 notinhas aqui. Eu vou fazer isso, mano, vou me recolher ali. E bênção, não quero mais nada. Tanto que depois ali que a gente teve o CD que foi gravado do Mais Que Palavras, inclusive, acho que não tem mais lá atrás, mas enfim, a gente fez o CD e ali foi cara, eu estou fazendo, não é isso que Deus quer de mim. E aí eu me recolhi, parei de fazer, não tinha sentido, né? E como eu falei, né, até o 2020, talvez, eu vinha no automático no culto, assim, eu buscava servir a igreja, buscava talvez, mas não com entendimento, não dando o meu tudo, porque eu tinha muito medo talvez de daqui a pouco aquelas minhas convicções, aquilo que eu tinha como ambição, se tornar algo que alimentasse só o meu ego. E, irmãos, quando eu entendi que o culto que a gente faz aqui, que a gente se reúne, ele é para o Senhor. Eu sirvo aos meus irmãos, a gente chega cedo aqui, 8h30, num domingo, quase todo domingo que a gente pode, com criança pequena que acorda cedo, mas as crianças te acordando, dizendo, pai, é o culto, pai, vamos. Isso não tem preço, sabe? Porque Deus, ele honra. A gente faz com o nosso coração, a gente faz com entendimento, a gente dá o nosso máximo. Tem semanas, né, quando a gente tem o projeto, tem culto de jovens, tem projeto no sábado, o Mais Que Palavras, aí no domingo tem o culto, a gente chega meio-dia em casa, assim, olha para a Lidiane, a gente vai almoçar ou a gente come depois amanhã? Só que o nosso físico, ele pode até estar cansado, a gente pode estar exausto, mas o Senhor, ele renova as nossas forças de uma maneira que a alegria que a gente tem de ver que a igreja veio aqui, que ela adorou, que ela exaltou, que ela engrandeceu, que ela prestou culto ao Senhor, da maneira que Ele nos ensina, e que a gente foi ferramenta para isso, mesmo entendendo que, como o Marcos falou, a gente não é nada, a gente não é ninguém diferente de vocês. Quando a gente começou a cantar juntos, eu e a Lidiane aqui no louvor, eu comecei a olhar vídeos, palavras de efeito que vão fazer a igreja, o cara começa a olhar ali os coach gospel, aquela coisa toda. E eu pensei, poxa, vou fazer esse arranjo que deu volta esse fundo, eu falo isso, poxa, a igreja vai começar ali, o céu vai descer. Só que se a igreja vem para ouvir alguma coisa que eu posso falar, que os meus irmãos que ministram junto um louvor possam falar, a igreja ela não está vindo para buscar do Senhor. Se nós nos reunimos e falamos, claro, damos alguma introdução de alguma música, damos uma orientação, mas que isso esteja direcionado ao Senhor. É isso que a gente busca com entendimento. E, irmãos, para finalizar, voltando ali a Malaquias, né, a gente falou essas questões do culto, o quanto o Senhor exortou ali os sacerdotes. Em Malaquias 3, no versículo 16.
3:16. Acho que é a folha do lado, provavelmente, para todo mundo. Amém. Então aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor ouviu o que disseram na presença dele. Foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. E eles serão meu povo. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, irmãos, mais uma vez, né, isso foi falado no contexto da época, mas eu entendo que por muito tempo a gente talvez até ouvia alguma palavra de confronto, a gente ouvia alguma palavra de exortação. Eu muitas vezes saí do culto brabo com o pregador. Muitas vezes era o Ed, inclusive, não está aqui. Mas hoje eu entendo que aquilo que é falado em amor, à luz da Escritura, com revelação do que o Senhor quer falar conosco, e a gente entende isso, a gente aplica na nossa vida, o Senhor vai nos honrar. Ele vai nos separar, Ele vai nos escolher, nós vamos ter acesso a Ele e acesso àquilo que Ele tem para nós. Não porque nós devemos fazer esperando isso. A gente precisa fazer não esperando nada, muitas vezes. E essa nossa sinceridade e a nossa entrega por completo, sem uma expectativa humana, talvez, isso é o que faz a diferença na nossa vida. Pedir para vocês ficarem de pé. A gente vai cantar um louvor agora, que a irmã Lidiane vai ministrar. Gostaria de pedir que quem não conhece a letra acompanhasse ali pelo projetor, e se você conhece, declare isso conosco nessa manhã. Darei algo que
sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida, como sacrifício vivo. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida, como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida, como sacrifício vivo. Pai, que nessa manhã possamos sair daqui, Senhor, com entendimento daquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que nós devemos entregar a Ti, Pai. Devemos entregar o tudo, viver, Pai, no nosso dia, Pai, na nossa vida, que tudo seja para Ti. Sejamos verdadeiramente um sacrifício vivo, honrando, Pai, o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Mas que acima de tudo, Pai, a nossa gratidão, ela seja pela eternidade, Pai. Nada desse mundo, por nada que possamos esperar e que possamos talvez estar almejando, Pai. Que as nossas expectativas e que a nossa gratidão, Pai, sejam sempre na eternidade, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre, Pai, de todo mal, dá-nos sabedoria, Pai, que possamos aplicar isso no nosso dia a dia, Senhor. Te agradecemos por esse culto, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá um manual, Pai, de como agirmos, Pai, até mesmo de como viver contigo, Senhor, Tu nos ensina através das Tuas Escrituras. Somos gratos por isso, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, e te aplaudimos, Senhor.